Buenas tardes, boa tarde. Eu gostaria de dizer, antes de qualquer coisa, que é um prazer enorme estar participando desse congresso fantástico, com a transformação digital educativa e, principalmente, participar com instituições tão relevantes para a sociedade acadêmica. E, com isso, meu muito obrigada e mostrar que me sinto muito honrada com essa participação. Esse trabalho de hoje é intitulado Mundos Diversos, Revelações do que é Sentido. E eu gostaria de mostrar a vocês, antes, o objetivo, que é apresentar um conjunto representativo e manifestado pela diversidade de sentimentos de ira, raiva, indignação, ressentimentos, ódio, revolta e resistência, refletidos e revelados nos desejos de liberdade e libertação, em manifestações textuais e caracterizadoras dos diferentes sujeitos, em destaque o atual presidente da República do Brasil. Essa comunicação não é restrita a um único referencial teórico, e, neste sentido, são acolhidas diferentes significações de diversos sentimentos que fazem uso dos principais teórico-metodológicos, dos princípios teórico-metodológicos, de áreas afins nas perspectivas linguística, comunicacional, antropológica, intercultural e ou educacional. As reflexões aqui geradas poderão contribuir ao mesmo tempo de forma individual ou coletiva, vivida ou construída, numa perspectiva que busque articular dimensões de diferentes preconceitos, de poder ou de paixões, possivelmente encontrados e manifestados na linguagem humana, e, sobretudo, nas reportagens e charts estudadas. Neste trabalho, apresenta-se um rol de conceitos que podem ser vistos na análise de sentimentos, bem como um conjunto representativo e manifestado pela diversidade de sentimentos, tais como ira, raiva, indignação, ressentimento, ódio, revolta ou resistência. Os dados textuais quantitativos, de modo efetivo, são revelados pelas diversas maneiras de expressão, e os dados qualitativos possivelmente são a manifestação dos pensamentos dos indivíduos que se interrelacionam na rede social e que sofreram algum tipo de manifestação preconceituosa, em destaque aquelas já citadas anteriormente. Neste sentido, é importante compreender os diferentes protocolos disponíveis, atentando ao mais apropriado para sua rede. Rede é um sistema promotor de relações. Pensamento é um processamento de ideias, e são as ideias que chegam à reflexão. Os sentimentos são conhecidos e inerentes ao ser humano. Ao abordar sobre a possibilidade de uma nova maneira de compreender as questões dos pensamentos, dos sentimentos e ou das emoções, das reações, vale-me de algumas paixões manifestadas, ou até mesmo reveladas em postagens no Facebook, por tratar-se de postagens que abarcam o período que antecedeu as eleições para presidente do Brasil, em 2018, com características preconceituosas, sobretudo no campo social ou político, que são descortinados no país nos últimos tempos. No que se refere à rede social, o conceito é ligado a toda uma estrutura em que diversos indivíduos mantêm vários tipos de relações, seja de amizade, de negócios, sexuais, etc. O significado da rede social vem evoluindo nesses últimos anos, pois o termo inicialmente era usado para se referir aos sítios da internet, promotores das comunidades virtuais. Aqui eu apresento alguns exemplos. No caso, nesse trabalho está elencado 10 frases polêmicas do presidente da República, né, do Jair Bolsonaro. Entretanto, eu vou apresentar a vocês apenas algumas nesse momento. Relativo a negros, relativo a estupro. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias, tu me chamou de estuprador no Salão Verde. E eu falei que não ia estuprar você, porque você não merece. Fica aí para ouvir. Isso foi dito em discurso na Câmara em 2003. Ao explicar a frase, ela não merece,
ser estuprada, porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia. Não faz meu gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas se fosse, não iria estuprar, porque não merece. Isso também em relação aos gays, né? O preconceito relativo aos gays. Ele fala couro que seria uma surra, né? Mas a expressão está suprimindo o couro no filho gay. O filho começa a ficar assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que levei umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. Isso em um programa da TV Câmara em novembro de 2010. Nós temos aqui outros exemplos em relação à promiscuidade, à tortura, ele a favor da tortura, em bater os gays, o fuzilamento. No caso do fuzilamento, deveriam ter sido fuzilados uns 30 mil corruptos, a começar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Temos outros exemplos, mas no momento 3, eu falo aqui relativo às expressões, que são manifestações de palavras, de expressões, as quais são reflexos dos pensamentos ou sentimentos à luz de discursos apaixonados, segundo Grimais, possivelmente provocados ou advindos de raízes escravizadas, as quais mostram ou estabelecem a conduta social do indivíduo no nível do parecer. Na época atual, o que é apresentado em termos de conduta ou mascaramento, ou até mesmo do apagamento de valores e intenções que são consideradas impróprias. O juízo de valor é dado ao comportamento, mesmo que haja um julgamento velado ou disfarçado. É o que acontece na internet. As tentativas das diversas maneiras de julgamento são veladas ou alteradas conforme a circunstância. O querer está associado a um dever fazer, hoje em prol de nada. Isso é grifo meu. São apresentadas outras observações em relação à ampliação de pesquisa sobre o tema de análise de sentimentos, alguns termos e conceitos que vêm sendo estudados a partir da detectação de sentimentos. Aqui, os itens relativos à polaridade, ao sentimento e à emoção, à força de sentimento, análise de sentimentos. Por fim, deste momento, eu coloco algumas observações de Santos, que é essa pessoa que vos fala, onde eu realço 11 textos examinados a partir de um período que o Brasil atravessa uma fase difícil, textos caracterizados por cunho preconceituoso e de manifestações realizadas pelo presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, cuja repercussão negativa ultrapassou as fronteiras do país, desafiando a todos com uma gama de sentimentos de desencantamento, de desafetos, de preconceitos ou de provocações de afastamento dentre as pessoas, não somente pelas normas ditadas pela pandemia, que vem desafiando a vida, como pelo distanciamento das relações entre os seres humanos, o que delineia a falta de representatividade do ser. Grimais denominou as paixões de estados d'alma, o que pode ser mostrado em diferentes reflexões com os termos afeto, sentimento e paixão, que no sentido mais amplo não são sinônimos. Se assim fossem, seria mostrado um estado d'alma diferente para cada um. Se fossem sinônimos, seria designado com o estado d'alma em geral. Neste sentido, as significações atribuídas a afeto, emoção, paixão e sentimento garantiriam o mesmo lugar teórico, o mesmo objeto teórico, já que na língua não há sinônimos perfeitos. O que pode se mostrar é que, relativo à emoção ou ao afeto, basta um corpo que sente, um corpo que sinta. Emoção é algo rápido, embora intenso. Finalmente, eu coloco que há de se considerar a relevância de estudos da análise de sentimentos, que mesmo com sua amplitude ainda é muito pouco estudado e pode ser apresentado como uma expansão. Essas reflexões possibilitam diversas transposições, já que rede é uma cadeia de produção de relações, de elementos caracterizadores de construções individuais ou coletivas de novos pensamentos.
Os sentimentos destacados se sobressaem a partir de quando os diálogos necessários são promotores de novas etapas nas questões políticas ou jurídicas da atualidade em limite crescente. Tenho aqui as referências e muito obrigada.